Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso pod Elas Ensina, a nova temporada. E hoje vamos falar sobre um assunto que, assim, eu acho que é do interesse de todo mundo. Todo mundo sofre um pouquinho de quê? Dor de coluna, problema de coluna, meu Deus do céu. E para isso, a gente convidou aqui o doutor Rogério Vargas. Ele é ortopedista e cirurgião especialista em coluna e ele é membro da Sociedade Brasileira de Coluna. Doutor, seja bem-vindo. Para nós é um prazer ter você aqui conosco. Vou tirar várias dúvidas, porque você sabe, né? Todo mundo, né, Gabi? Do meu sofrimento com a coluna. Então, tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser super enriquecedor e do nosso jeito aqui, bem descontraído, né? Obrigado, Gabi, Dani, Nanda, pelo convite. Elas ensinam aí sempre trazendo conteúdos importantes e muito obrigado aí pelo convite. Espero que contribua aí para todos. Com certeza vai contribuir. Vai ser assim uma consulta, né, a parte. Vamos aqui abusar um pouquinho do doutor. Com certeza. Doutor Rogério, seja bem-vindo, viu? Adoramos ter você aqui conosco. Agora eu já quero saber assim, doutor, por que todo mundo praticamente, é raro eu chegar e falar assim, a pessoa que não sente dor de coluna, todo mundo sente dor de coluna. O que é isso, gente? Por quê? Isso, é bem interessante isso. Inclusive, é um dado da Organização Mundial de Saúde que a segunda maior causa de dor de procura na urgência e emergência médica é a dor de coluna lombar. Só perde para enxaqueca, cefaleia. É a minha. Então, e tem um Eu estudo tenho também. Combo, e tem gente que tem o combo. Tem um estudo aqui, se a gente for perguntar aqui, quantas pessoas já tiveram dor na coluna? Já foi feita essa pesquisa e 80% da população já teve, ou tem. está tendo ou ainda terá. Meu Deus do céu. Gente, é terrível, já tivemos, né? Espero não ter mais, né? Não, eu tenho a minha constante, ela anda comigo. Então é importante a gente estar, principalmente esse cuidado, a prevenção que a gente vai falar aqui durante essa conversa, porque consulta praticamente. É um dado bem relevante, né? Com certeza. Agora conte pra gente um pouquinho, como foi esse caminho para você chegar nessa área de ortopedista e como foi que você chegou a escolher coluna, ser especialista em coluna? Perfeito. Conta pra gente. Excelente pergunta. É um caminho longo, bem dificultoso, mas prazeroso, né? Sim. Então, eu fiz minha formação de medicina lá no Rio de Janeiro, são 6 anos de faculdade. Depois, a gente médico tem que prestar uma prova de residência médica para escolher uma especialização. Eu escolhi ortopedia, e aí eu passei tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Sim. E aí eu preferi fazer em São Paulo, e lá eu fiz no Hospital do Servidor Municipal, uma residência vinculada ao SUS, e tinha um volume grande cirúrgico, de todas as cadeiras ortopédicas. Eita. Lá são 3 anos, toda a residência de ortopedia são 3 anos, e no final ainda tem outra prova que você tem que prestar para fazer o título de ortopedista, né, e traumatologista, que é pela Sociedade Brasileira de Ortopedia. E nesse mesmo período você tem que fazer as provas do que você já quer escolher para fazer a residência, a subespecialidade. Ou joelho, ou quadril, ou ombro, ou pé e tornozelo, ou coluna, né? E coluna, que é um pré-requisito para você fazer a prova de coluna, você ter passado na prova de título da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Eita. Como se fosse um filtro. Sim. Aí eu fiz em São Paulo, eu passei lá e fiz em Belo Horizonte. E aí eu optei pelo serviço, que ela era melhor em Belo Horizonte. Aí são 2 anos da especialização, que é vinculado à Sociedade Brasileira de Coluna e era vinculado também à OSPINE, que é um grupo internacional de cirurgia de coluna. E aí no final desses 2 anos, faltando uns 4 meses, meu chefe perguntou se eu queria finalizar, concluir como fosse uma da subespecialização, que a gente chama de fellow, lá nos Estados Unidos. Aí nesses 4 meses e meio eu rodei em São Francisco, San Diego e Tampa Bay. Aí fiz uma subespecialização da parte de cirurgia minimamente invasiva e deformidade da coluna. Eita. E aí quando eu retornei eu tive o convite, que meu objetivo sempre foi voltar para Salvador, minha família daqui, como vocês sabem, somos 4 irmãos, família grande. E aí eu tive o convite para ser preceptor da residência aqui do Hospital do Cote, que é um hospital ortopédico, 50 anos.
e depois do Hospital Manuel Vitorino, que é da residência médica lá, que é vinculada ao SUS. E aí comecei a trabalhar aqui, a operar, montei meu consultório particular, que é a Clinvita, e aí fui indo, e estamos aqui desde 2014, 2013. 2013. Bacana, bacana. Muita Trabalhando- bagagem, doutor Rogério. Só com cirurgia de coluna. Caramba. Aí é bom, viu? Então, doutor, conta pra gente alguma das experiências mais marcantes que você teve ao lidar com os problemas de dor de coluna. De coluna, né? Problema É, de coluna em geral. Eu acho, assim, eu sou um apaixonado, assim, me identifiquei. Ortopedia, inclusive, eu decidi fazer aos 45 do segundo tempo, nos acréscimos. Eu Olha. sempre acompanhei cirurgia geral. Foi bom que me deu uma bagagem. Isso. Desde a faculdade, segundo ano, já começava a estagiar, operar cirurgia geral. Eu ia fazer alguma subespecialidade da cirurgia geral. Faltando uns 3 meses, 6 meses assim, um amigo meu que a gente surfava, jogava bola, ele falou, pô, você gosta de surfar, jogar bola, esporte, quer acompanhar comigo? Não, tô precisando de um plantão aqui de acadêmico para ortopedia. Eu fui, acompanhei, entrei nas cirurgias, gostei, que é bem resolutivo, e me apaixonei pela ortopedia, e quando eu fiz coluna, eu fiquei encantado. A parte assim, quando você indica bem, eu sou apaixonado por cirurgia da coluna, e você tem que indicar, né, bem indicado, que é bem difícil a cirurgia. Você atende, às vezes, 100 pacientes para indicar 1 ou 2 É um caso cirurgias. cirúrgico, né? É um caso Específico, né? cirúrgico específico. Como eu sou referência, acaba já vindo triado. Mas, no geral, da ortopedia, o volume de cirurgia é pouco, né? Entendi. Então, assim, uma coisa que é marcante, gratificante, é ver aquele paciente, como eu já operei, vários pacientes já estavam, às vezes, que foi mal conduzido, né? E deve E aí, acontecer muito isso, Ou hein, doutor? não teve aquela orientação mesmo do Correta. profissional, e às vezes foi evoluindo e chegou a estar na cadeira de roda, e você Isso. consegue convencer ele a necessidade da cirurgia, e ele consegue reabilitar e volta a tentar ter uma vida normal andando, sabe? Tanto da coluna cervical, ou em crianças que eu opero bastante, aquelas crianças mesmo? cabisbaixas, assim, que já tem aquelas escolioses, que é aquela Torta, coluna né? em Isso. S, Mesmo. e elas vêm assim, que aí você muda a vida até da família. Sim. Porque você vê aquelas colunas de 90, 100 graus, Meu Deus. e aí você opera. Não é uma cirurgia estética, mas é uma cirurgia para você alinhar o Reparadora, tronco, né? Você Sim. corrigir para evitar complicação cardiopulmonar. Sim. Mas por consequência você alinha o tronco, os ombros, a pelve, você deixa uma coluna mais reta. Sim. Então você vê a criança voltando, e sabe, fazendo a higiene Autoestima, né? tranquila, porque às vezes ela tá tão torta que não consegue fazer a higiene, depende Imagina, 100% dos entendi. pais. Então isso é muito gratificante. Você vê, geralmente, que é mais comum em meninas, né? Sim. Às vezes 4 vezes mais do que em homem. Então você vê as meninas já voltam maquiadas, já Autoestima, autoestima, isso, com um afeta. namoradinho já, aquelas crianças de Ah, que 15, beleza. 16 anos. Gratificante, né? Então muda não só a Muda. criança, como a Isso. família toda, né? Que bacana. Isso é muito bacana. Ô, doutor, você estava falando aí que é um caso para. Sim, você falou assim, no caso assim, de cirúrgico. indicação cirúrgica, né? E você tem noção de quantas cirurgias você já fez? Tenho, porque eu faço toda essa contabilidade desde que eu estava na minha residência. Sim. Inclusive, para a gente prestar a prova de título da Sim. Sociedade Brasileira de Coluna, Sim. você tem que ter um N mínimo de cirurgias Sim, que você entendi, tem na experiência, residência. né? Você entrou na residência. Então, desde a residência, cirurgias minhas. Sim. Desde a residência até hoje, que tem contabilizado, eu tenho umas 738 Meu De Deus coluna. do céu. de coluna nesses Meu Imagina. Deus do céu. 10 anos aí. Gente. E aí, fora os que eu faço consultoria, Hum. que eu viajo Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, algumas cidades do interior Você da tá Bahia, muito no exterior também. né? ajudando alguns colegas, já operei fora, também na É. Itália, nos Estados Unidos, então às vezes a gente ajuda alguns colegas Entendi. e entra para ajudar colegas daqui também, que é do Sim. grupo, né? Entendi. Que não são meus pacientes, mas a gente entra para Sim. Para ajudar. ajudar. Entendi. Sempre tem 2 cirurgiões de coluna na sala, ou 3, a depender se a cirurgia for muito Imagino. grande. É bem delicado, né, doutor? É. Você é muito ativo nas redes sociais. Eu sigo e acompanho, vejo. E eu vejo também que você atende muitos cantores, jogadores. E é diferente o tratamento para esse
esse tipo Público, né? de público para outros pacientes, porque é um público mais, né, específico, que sabe que vai estar sempre Boa em pé, pergunta. Eu falo até para meus castigando a coluna, né? Eu falo até para meus pacientes quando eu atendo, doutor das estrelas, não sei o que, eu falo, todo mundo é estrela, Ele é da artista. celebridade, Não, certo? olha, Gabriela, Porque- eu fui futucar suas redes e eu vi, viu? Fui Fui futucar, atende é famoso, viu? Porque assim, eu falo, todo mundo é artista, porque todo mundo tem uma profissão, tem um fazer. claro. Não é porque o cara é cantor ou jogador, Exato. tem que ter um tratamento diferenciado. O Não, mas é tratamento pela e o atendimento profissão, é o né? mesmo. Sim, A sim. reabilitação Exato, que é muda. diferente, a né? pessoa tá E eu falo para castigando a eles, coluna você mesmo. quer recuperar, você tem que tratar, reabilitar, Ajudar, que né? nem É. um artista, um atleta, É, um jogador de futebol. Essa é a principal diferença. exato. A Porque pergunta o atleta, o artista, ele tem que reabilitar como um profissional liberal. Mas eu sou médico, eu não posso ficar muito tempo parado, eu tenho que trabalhar. Então, aí entra aquelas cirurgias, no caso, quando precisa minimamente invasiva, que a gente consegue, às vezes, dar alta para o paciente no mesmo dia. Quando ele não precisa operar, ele focar na reabilitação, fazer a reabilitação de que nem um atleta faz no clube, de manhã, de tarde, à noite. É diferente daquele paciente que vai 2 vezes só na semana e acha que vai estar bom. A reabilitação e recuperação muscular, ligamentar é totalmente diferente. Né? Esse é o principal segredo. Porque tem uns artistas também que é preguiçoso, eu puxo na orelha, falo, cadê o seu... Claro, para ter o resultado, É, né? não, Você tem que puxar é, mesmo, claro. Sim, sim. Tanto quando é cirúrgico, que após a cirurgia, eu falo que a fisioterapia trabalha em Conjunto, né? conjunto. Importantíssimo. Eu acho que hoje em dia não existe, só o médico faz isso, ou só isso faz... Não, Tratamento tudo é Multidisciplinar, interligado. É uma roda de... É uma É engrenagem. uma equipe Eu multidisciplinar. opero, você tem que ter, às vezes, um acompanhamento antes com um psicólogo, Sim, uma sim, fisioterapia sim. antes, que afeta, viu? durante aí o processo pós-op, imediato, E eu após. acho que às vezes até você também age como um psicólogo, né, Sim, doutor? claro. Porque para ajudar ali acompanhando o seu paciente, Perfeito. né? Eu acho que o ouvir, né, que Sim. está se perdendo muito na medicina, eu acho, Sim. com essas tecnologias. Às vezes o paciente já A chega parte humana, né? com o Dr. Google já tudo. Exatamente. Todo mundo Um quer. exame, eu tenho isso. Então, assim, É. a medicina você não pode perder o prefácio Sim, principal, que é sim. ouvir o paciente, a anamnese. Você ouvir, depois examinar, e o exame é o exame adicional. O exame de imagem, digamos que é o que dá 20% do diagnóstico. No seu ouvir, na anamnese, no que o paciente... Quando ele entra no seu consultório, você vê ele andar, ouvir, escutar o paciente, tocar no paciente no exame físico, né? Então, isso aí você já... 80% do seu diagnóstico já está ali. tirou ali, né? Isso é o mais importante na medicina. Eu falo muito para meus alunos, meus residentes, que o médico bom não tem segredo. É aquele que estuda e continua estudando e ouve e escuta o paciente. Isso. Porque não tem como você tratar exame ou operar exame. Você Pois é. Não trata dá e pelo opera exame, pessoas, né? Exatamente. Então, se a gente for ouvir... Cada caso é um caso, né? Quando eu atendo tanto de criancinha quanto adulto, toda a parte de coluna, faixa etária. Então, você pega adulto, todo mundo vai ter degeneração da coluna lombar, tudo. Então, nem tudo é cirúrgico, mas se for olhar o laudo só, todos vão ser cirúrgicos. cirúrgicos, né? Entendeu? Dá para ver que você tem paixão pela sua profissão, né? É. Você falando com tanto entusiasmo. E qual é o maior desafio, assim, da sua carreira? Eu acho que é a gente tentar convencer o paciente a seguir o tratamento. Às vezes é difícil, né, doutor? Porque a gente sempre está em busca do resultado. E o desafio para a gente, como cirurgião de coluna, é tentar trazer todas as tecnologias possíveis que tem no mundo. Hoje o mundo é globalizado. A gente faz curso na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália, tudo que é país aí, né? E a gente vê as tecnologias, não tem nenhuma diferença técnica, o que a gente opera lá e para o que a gente opera aqui. O que falta, às vezes, é essa demora da liberação de uma Agência Nacional de Saúde, um exemplo.
eu já opero, vou dar um exemplo aqui. Sim. Cirurgia minimamente invasiva por videoendoscopia. Endoscopia. Sim. Vamos- Tem uma pergunta nessa linha aí. Vamos Isso, ver. Ó. só vou dar um exemplo aqui. Isso a gente já opera Aham. mais de 10 anos. Sim. Foi entrar no rol da Agência Nacional de Saúde do Brasil para os planos poderem autorizar, entre aspas, 3 anos atrás só. Imagina. Então, assim, coisa não evolui. O paciente tinha que pagar todo o material que quisesse operar fosse particular. Então, é uma coisa que já se opera há muitos anos, entendeu? Então, a gente tem... Essa é a Maior dificuldade, principal desafio. busca e desafio. É tentar trazer o que tem de melhor da minha área Aham. para meus pacientes. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. A nível, a nível de Rio e São Paulo, você falou das tecnologias. Essa pergunta nem tá aqui, viu? Veio aqui agora. Tranquilo. Mas vem. Salvador, como você falou, a gente hoje em dia pode fazer uma cirurgia aqui, assim, a gente não precisa ir para procurar Rio, São Paulo, porque minha mãe teve um problema sério de coluna, e eu lembro que ela foi fazer consulta em São Paulo, no Rio, e aí acabou ficando aqui em Salvador mesmo, com uma médica daqui, e tratou na fisioterapia, sabe? E assim, No final deu no certo. final deu certo. Mas ela trata até hoje. Não, Ela trata até tem, hoje. sim. claro. Coluna, Não era cirúrgico o caso, Exato, mas tinha exato. que Mas, assim, reabilitar. todo mundo sempre fica naquela assim, não, vou buscar para ver se em São Fora, Paulo, para perfeito. fora. E assim, em Salvador, a gente... Então, a gente... Excelentes profissionais. Excelentes profissionais Eu e a digo- tecnologia, Temos como você falou Perfeita também, né? pergunta. Hoje eu digo que a medicina, até quem busca, que é subespecialista, a gente faz especialização sempre e está rodando fora. Então a gente está rodando fora do Brasil, a gente palestra curso também em São Paulo, a gente participa da sociedade, eu sou membro de uma das diretorias. Então a gente está vendo tudo que está de mais moderno. Uhum. Mas tem vários pacientes, inclusive, que eu atendo no meu consultório particular, que falam, doutor, eu tive em tal colega seu em São Paulo. Ele falou, volte lá e seja acompanhado com o doutor Rogério Não Vargas. precisa ir para o Rio, Ele não precisa operou ir para por- São Paulo. Pois é. Sabe? O Rogério aqui em Salvador. Não precisa. Mas é isso aí, hoje está super tranquilo essa parte, é Entendi. globalizado, você vê as redes hospitalares, tá tudo o que tem, Rio, São Paulo tem aqui, é Aqui. tudo Que globalizado, ótimo. né? Já vem Maravilhoso, acompanhando, doutor. né? E Mas- falando de prevenção e cuidado com a coluna, como é que você acha que a tecnologia, o uso excessivo de celular, computador, vem impactando, né, com o aumento de problemas de postura, de coluna e com as crianças também, né? Que o Demais. uso Com tá... certeza. Essa pergunta é o Não ponto-chave é? e aumentou os atendimentos de Demais. criança e adolescente Já vou marcar uma em consulta com meu filho. 80%. É sério isso. Porque o advento é ótimo, né? Claro, para a gente que trabalha, mas ficou uma coisa que se você cronometrar, pega de seu filho, ou seu mesmo Exato. nosso, O celular mesmo já Quanto- diz, já né? mostra. Quanto Já tempo mostra. quanto você tá tempo a ali. gente às vezes está perdendo tempo, Exatamente. né? Porque a gente vai fazer uma coisa, quando vê se perde, quando É, vê já fica passou muito- fica, 30, 40 E ali, minutos. E o pescoço problema é aqui, esse aí. Não é isso? Na questão da cervical, só para você ter uma ideia, o estudo que fizeram. A nossa cabeça tem um peso médio de uns 4,5 kg a 5 quilos. Mas a gente é bípede, a gente anda em pé, né? Doutor, pesa isso tudo. Pesa 4,5 kg. Pá. E a gente foi feito para olhar para o horizonte. Sim. Quando a gente faz uma flexão para o tablet ou para o celular, que é uma média de 60 graus, o peso da cabeça, que era 4,5 kg, a gente tornou uns 27 a 30 quilos. Meu Uns Deus. Uns 27 quilos. Sim. Isso é estudado e comprovado. Então, você sobrecarrega toda essa parte posterior ligamentar da coluna, aqueles músculos da cervical que vem para o ombro. Exatamente. Então, você, todo dia fazendo isso, sobrecarregando os pacientes. Primeiro, eles começam, crianças, ter aquela postura da coluna, do pescoço Pra frente. de texto, que chama, ou de Sim. cisne, Sim. anteriorizado, e começa a sobrecarregar, e problemas que ele não Já teria, vem- já vem ele isso. começa a sobrecarregar o disco intervertebral, as articulações. Então, se ele ia ter algum problema na coluna, sei lá, com 40, 50 anos, ele já começa a ter Maneira precoce, precoce, Isso é porque sério, ele está isso é fazendo preocupante. Vou marcar pra Luquinha. uma ergonomia, que é a Errada. postura totalmente errada,
e todos os dias. E tá sobrecarregando. Quantas né? horas no dia? Então, assim, é muito importante essa conscientização. Tanto da cervical, quanto o sentar, a Exato. cadeira, o apoio, aquela cadeira que você consegue sentar e levantar. Na pandemia, eu atendia muito paciente online, porque não tinha, ele não ia para o escritório, mas ele começou a fazer o trabalho em casa, o home office. Uhum. E aí ele De pegava qualquer jeito, aquela né? cadeira ali da cozinha, alguma É. coisa, sentava, e aí Sobrecarrega não também. tinha o... Não era adequada, né? Não era adequado, não tinha aquele apoio que você podia subir e descer a cadeira para ir. levantar. pra ter o Doutor, mas suporte. você está Ergonomia. falando isso. Quem trabalha de frente para o computador, qual é a postura que deve evitar para diminuir tanta dor de coluna? Então, Dá uma dica aí pra galera. a cadeira tem que ser ajustada à altura. Sim. A mesa, seu ombro Você fala, tem que ser ajustada à altura. da cadeira, Sim. porque você tem que ter o apoio. Seu pé tem que dos estar no pés. chão, Sim, certinho. sim. Se não Tem que dá botar aquele negocinho, um um tabladozinho. tabladozinho que você põe, se a cadeira Já pra não conseguir descanso baixar, também, né? Sim. que aí serve para descanso. Certo. Então, começando lá de baixo, os pés apoiados, Sim. o joelho tem que formar 90 90 graus com o graus. quadril, com a coluna. Certo. E a cadeira tem que ter um apoio na coluna, pelo menos até a base do pescoço. Entendi. E, se possível, Se tiver aquele ajuste Sim. Que também você Do- pode, dos né? braços. botar pra- para poder você nivelar na altura da mesa. Certo. Porque se for muito baixo, você vai ficar assim. E se for muito alto, você vai ficar assim. Então, você nivela com a mesma altura da mesa. Sim. E aí, a tela do seu computador, que seria outra coisa, por causa do pescoço. Sim. Se ele for um laptop, você botar os livros para ele ficar a tela. E aí, você A comprar altura do aquele... seu... Para ficar na altura. Na Na altura altura do seu da sua olhar. visão, Sim, pra você não sim. ficar olhando para baixo. Sim. E aí, sim. você colocar aquele tablet, não, Teclado. você comprar o teclado Sim. para você conectar ao seu laptop. Se for computador, você consegue nivelar só a tela, né? Doutor, para criança, tem alguma dica? Para o celular ou não? É diminuir tela para criança e pronto. O ideal é diminuir a Diminuir tela a e a tela. mãe ou o professor tá sempre ligado. Quando a criança estiver assim, ó, apoiar ele na mesa, Sim. botar alguma coisa, senão ele vai começar a ter dor aqui. Sim. Algum apoio, almofada, e ele teclar sempre assim. Sempre olhando, Sim, nunca sim. abaixando. Mas, Sim. claro, se ele ficar muito tempo assim, ele vai começar a já ter tendinite aqui. vai ser, é O verdade. problema vai sair do Botar- pescoço Botar uma e vai... almofadinha, doutor, botar uma almofadinha É. assim. A tela sempre está nivelada. Entendi. Mas o ideal é diminuir o diminuir. tempo. Porque se ele nivelar assim, ficar muito tempo, ele vai ter tendinite no punho, nos Aí dedos. já são Aí outros começa, problemas, né? né? Outros problemas. Aí Uma você coisa os sempre vai problemas. sobrecarregando a outra. Então, sobre isso aí, doutor. Então, quais seriam as práticas aí diárias que a gente poderia adotar para a gente prevenir essas Alongamento, possíveis coisas assim, dores né? aí? Começa ao acordar. Eu Sim. falo para meus Prestem pacientes. atenção, pessoal. Já Então, vou seguir. acordar aí uns 5 minutos antes, Sim. fazer uns alongamentos antes de levantar. Porque se a gente for parar para analisar, o dia tem 24 horas. Sim. Digamos que a pessoa, dormindo bem, dorme de 6 a 8 horas, né? Imagina, você está 1/3 do seu dia parado na cama dormindo, né? Então, suas articulações não estão em movimento. Então, você está... Claro que você se mexe para um lado e para o outro dormindo, mas não é a mesma coisa que você está andando. Movimentando. Então, quando você vai acordar, se você levanta de qualquer jeito, principalmente a coluna, você está com aquela articulação um pouco travada. Quando você levanta, ela pode dar um pinçamento, uma contratura muscular. Então, o ideal, 5 minutos antes você acorda, dá uma alongada, estica os braços, as pernas, flete a coxa para cima, a outra, o quadril. E aí, quando você levantar, você vai ficar sempre de lado. lado. Eu ensino Ah, Já sempre. levanta de lado. Meu Isso paciente, é- quando tá. Então, vai- quer dizer, já na tem própria cama você já faz alguns movimentos. Já faz alguns alongamento. alongamentos. Ah, tá. Para estimular e aquecer a articulação. Eu vou ensinar minha filha, doutor. E aí, quando De levantar, lado. como se fosse dormir de lado, Sim. junto da saída de onde você vai levantar a cama, põe os 2 joelhos dobrados para fora da cama e com as mãos, as Isso duas pra mãos mim você já levanta. Isso eu já faço. Em vez de fazer aquela tipo movimento, você Levantar levanta de de qualquer vez, jeito, né? você abre-
Aí, Que vários pacientes que eu atendo, doutor, acordei rápido, levantei, Travou tudo. senti um pinçamento ao longo do dia, no final do dia eu tive que ir para o hospital tomar medicação. É. Porque fez uma contratura, e a contratura na coluna, pela articulação ser diferente do joelho, que é biarticular, ela vai comprimindo cada vez mais e aumentando o edema, e ela não relaxa, não alivia. Certo. Então, às vezes, só com medicação, aquele paciente fala, fui virar para pegar um negócio ali no chão, às vezes travei É. só com a SAMU, alguma eu já emergência fiquei que eu 2 horas tive que assim sair. no chão. Eu já tive que botar aquele deitada. negócio do pescoço. Colar cervical, Porque travou tudo. A minha É. se travar. Abaixando. É fogo, viu? Então, o cuidado aí Sim, começa na cama. Na hora que acorda ali. E a atividade física, eu acho que é o principal. Cuidar na ergonomia desde quando a pessoa é criança, adolescente, diminuindo essas posturas aí do tablet, celular, como eu falei. E quando for trabalhar na ergonomia, numa posição correta da cadeira. Sempre bota um despertador aí de 50 em 50 minutos. Alongar, né? Dá uma levantada, anda um minutinho, roda-se um pouquinho a coluna, o pescoço, faz uma alongada, porque aí você está movimentando, a gente fala assim, está lubrificando aquelas articulações que tem um líquido sinovial para não ficar rígida. Entendi. E a atividade física, ver qual que você tem uma aptidão melhor, né? Não adianta você obrigar, eu falo para o paciente, vai fazer natação, pilates, odeio água, odeio pilates, você tem que fazer uma que adeque ao seu problema, ao seu gosto, né? e aqueles pacientes que não têm problema nenhum, faça qualquer tipo de atividade que você goste, agora tomando sempre aqueles cuidados, né, para as articulações, coluna, tudo isso. Você foi falando aí, viu? E minha mente já foi assim, eu vou viajando assim, ó. Aí você falou assim, quando levanta, antes de levantar, você já tenta fazer um alongamento na própria cama e tal. Aí aqueles casais que ainda dormem com o filho na cama, não é meu caso não, mas a gente já passou por isso, né, Nanda? Todo mundo, né? E aí você já imagina, o menino geralmente bota a perna em cima de você, Chega pro lado, pega Cê- um pedacinho não, da cama e faça o seu alongamento. Você já, Você ele vai vai passar feliz. por isso. Ele vai entender. Ele vai entender. Vai né, entender. Essa agonia que rola, né? É perna para um lado, É né? verdade. Coisa para o outro. E outra que você falou também aí, eu já fui viajando aqui, no alongamento também. Às vezes você vai fazer procura fazer uma massagem para uma coisa, vamos supor, um relaxante. Aí teve uma vez que aconteceu comigo. Eu fiquei com o pescoço o tempo todo assim viradinho, quando eu estava normal, sem torcicolo, sem nada. E a pessoa tava Você deu fazendo, um jeito na deu um massagem. jeito Na própria massagem. Aí eu cheguei Daniele. aqui boa. Aí é demais, Daniele. Entendeu? Aí é Eu tô demais, saindo Daniele. ruim. Aí é o profissional da massagem. Aí Por eu isso. foi. Aí eu tava ótima. Eu falei, gente, não é possível. Às Aí, vezes, Provavelmente gente, você já sobrecorregou a você tá posição há entendendo? muito Fiquei tempo. Gente, eu falei, A não. dica, não volte mais no profissional da massagem. Nem você dormindo falando, a eu fui gente fica viajando na mesma Eu posição. troco a noite inteira. Né? O nosso organismo é tão inteligente que até dormindo, se a gente tá para um lado e tá incomodando, Tem que dar uma a revezada, gente né? mesmo vai virando, senão a gente ia Não ficar é? comprimir, a gente ia até isquemia, né? Eu me viro a noite toda, de um lado pro outro. Ô, doutor, e sobre a fisioterapia? Você já falou inicialmente a importância, né, do tratamento em conjunto, mas fala um pouquinho mais da importância da fisioterapia. Eu queria saber sua opinião também sobre a quiropraxia. Sim. Na verdade, a fisioterapia eu acho importantíssimo. Eu converso com todos os profissionais de fisioterapia, fisioterapeutas, né, que vão acompanhar meus pacientes antes ou pós-operatório. Eu acho que é importantíssimo você conversar Eu também acho. e pedir para o paciente, peça para o fisioterapeuta me ligar, ou então pega o telefone, porque para você passar o que foi feito com a patologia do paciente, né? E a linha Porque seguir, né? tem algumas doenças da coluna que, se o paciente fizer exercício de extensão, ele vai piorar a patologia dele, Sim. a doença dele. E tem já problemas, se ele aumentar a flexão da coluna, ele vai piorar, né? Escorregamento vertebral, quando você força muito para a extensão, ele piora. Hérnia de disco, quando o paciente fica muito fletido, ele aumenta a pressão anterior e o fragmento pode comprimir mais posterior. Então, essa conversa com o fisioterapeuta é importante. A fisioterapia evoluiu muito, Sim. tá?
para os profissionais as subespecialidades da fisioterapia dentro da ortopedia. Você tem a fisioterapia hoje que trata com RPG. E você lembra que a gente fez? Você tem o Nós já fisioterapeuta hoje que faz o próprio Pilates. Você tem um fisioterapeuta que faz uma pós-graduação, que são de 2 anos, que faz a osteopatia, que é fenomenal. Tem a microfisioterapia. A quiropraxia, na verdade, não é uma área da fisioterapia. Sim, São cursos que qualquer pessoa pode fazer. sim. Aí o que eu falo para meu paciente, veja se esse profissional, ele é fisioterapeuta. Sim, importante. E dentro dessa área aí, que é como se fosse as manipulações, é a osteopatia que está linkada com fisioterapeuta, que faz 2 anos dessa pós-graduação e é um profissional que está apto para fazer manipulações, né? Ele estudou as articulações, então eu peço sempre para ir no fisioterapeuta que quer fazer quiropraxia, que seja osteopata. Mas Né? qual é a sua opinião sobre a quiropraxia? Então, eu prefiro que vá no fisioterapeuta especialista. Sim. Porque quem é o que faz a quiropraxia, na maioria das vezes, não é fisioterapeuta. É um Sim. curso. É um curso né? que eles fazem. Diferente do fisioterapeuta É hoje tipo um curso técnico, doutor. Sim, ele faz um curso, né? Que é na medicina baseada na medicina oriental. Sim. Mas que, na maioria das vezes que eu vejo, a pessoa, o profissional, não é fisioterapeuta. Entendi. Melhor escolher o fisioterapeuta que Sim, tem o claro. curso, né? Mas você, sendo fisioterapeuta, que eu também, eu até faço Eu quiropraxia com indico fisioterapeuta. que aí ele vai fazer a manipulação porque ele é Pra apto. mim, eu acho que Ele é apto para isso. alivia, viu? Entendeu? Eu Ele é gosto. apto para isso. Quando é o médico. Mas você tem que porque, confiar também. na no verdade, são profissional. manipulações articulares É. para tirar tensão muscular, tensão da articulação. Então, é importante. Mas eu sempre falo, é que nem quando vai operar. Eu falo, ó, mesmo que não vá operar comigo, busque seu médico, se ele é membro da sociedade, Sim, é. se ele Um faz todas as profissional, especializações. Sim, Isso. Você vê muito aí a banalização na área da estética. Uhum. demais. Né, que quem fazia só era cirurgião plástico e É. dermatologista. E aí você vê hoje tantas complicações Exato. que são pessoas, às vezes, que não são aptas, não foram aptas, porque não conseguem tratar as complicações. Exatamente. Eu acho que o profissional Não. apto é aquele que trata, eu opero a coluna por vídeo ou aberta, ou o que seja, mas porque eu consigo tratar as complicações, Certo. tanto intra, procedimento, quanto pós. Né? E o muito que a gente se vê hoje na medicina, que hoje é muito... O Instagram, como você me perguntou, é uma ferramenta muito importante Uhum. para aquele profissional que, né, se capacitou, que tem todo o seu currículo, a bagagem, Isso. ele divulga seu trabalho juntamente com o boca a boca dos seus pacientes. Sim. Mas banalizou muito Banalizou demais. que hoje você muitas vezes paga empresa, a pessoa consegue conexões ali, te põe e quem está ali do outro lado não vê quem é o profissional, infelizmente. Vê E acha só que ali é o algo Instagram, simples, né? mas o Olhando Instagram ali, não é o besteira, eu vou currículo fazer do isso profissional. Eu aqui. sempre Exato. bato nessa tecla. Então, se for fazer um procedimento dermatológico, estético, ou de ortopedia ou de coluna, vendo na minha área, busque um médico, seja ortopedista, se for cirurgia de coluna, Certo. que ele seja especialista daquela área, membro da certeza. sociedade, porque ele, pelo menos, ele se capacitou, fez Pra as isso, provas para poder estar ali. É. Erros acontecem, mas pelo menos ele tem toda aquela bagagem diferente daquele cara. Infelizmente não fez nada e se diz que é cirurgião de coluna. Isso é sério. E é algo de muita E responsabilidade. acontece muito Demais, hoje. né? É uma briga que a sociedade brasileira tem. E muitas vezes é só perder 2 minutos ali, mas Dá você uma ganha pesquisada, muito. né? Não, 2 certeza. minutos, olha lá, o nome do seu médico, CRM, você vê lá Exato. na sociedade, Uma o currículo pesquisa. dele, você vê tudo. Então, Então é importantíssimo Eu essa olho. conscientização aí para com a população e os pacientes. Você cai na mão errada. não, meu Deus do céu. Ô, doutor, você falou assim, é importante que se faça atividade física. Mas, assim, qual seria, então, as atividades físicas, assim, que poderia realmente ajudar a dor na coluna? Voltado para a coluna, E qual que você deve evitar total? pronto.
As patologias mais comuns da coluna, se a gente for olhar na literatura, são dores por problemas músculos ligamentares, problemas mecânicos. Nas patologias das doenças, a gente vê muita incidência de hérnia de disco, mas que a hérnia de disco, se for olhar na literatura, 80% é tratado de forma não cirúrgica. Sim. Então, o que você tem que evitar quando você está em crise ou quando você está com aquela doença ou outra da coluna? Principalmente são exercícios de alto impacto, hiperflexão. A gente estava comentando aqui antes, aqui nos bastidores, aquela pessoa que gosta muito de malhar e pegar peso com flexão da coluna, que são os Isso. stiffs. Crossfit, hein, Na doutor? crise. Crossfit. O CrossFit, ele é um trabalho que depende muito como você faça. Eu tava lendo Eu o não- seu pensamento, sabia? Eu não Sobre recrimino, crossfit. mas o problema é que o próprio aluno, Não mexe com a nação dos ele começa a olhar o coleguinha do lado. Quer fazer. E ele acha que Se no o mesmo coleguinha dia ou no faz. outro dia ele já quer pegar o dobro do peso isso. dele. E na verdade, o CrossFit é execução correta de um exercício. Você movimentando toda a sua articulação. É muito bacana, mas desde que você siga seu peso, que nem uma academia. Uhum. Você não pode começar com Você 5 ceder, quilos e no outro dia você começar com 10 ou outro. Eu tenho amigos meus médicos que vão indo, que operam e já lesaram bíceps, Ombro. peitoral, ombro, porque chega uma hora que fica tão viciante que eles não querem, eles querem ultrapassar o peso Tudo. sabe? Carregar um carro. He-Man. Então, assim, lesa. adoro. Nossa biomecânica É, não foi feito para tanto peso. tanto peso. Mas eu acho que aquele paciente ou aquele atleta que pega ali ponderal, que nem na academia, e ele não tem nenhum problema de coluna, Pode Tá manter tranquilo? seu crossfitzinho. Pode. para a coluna, que foi Que é bom, específico, ele tá ou com má postura, ou que ele tá com hérnia de disco em tratamento. É muito bacana atividades na água. Você trabalha muito a propriocepção, trabalha muito a parte de alongamento de toda a musculatura e fortalecimento do core. Eu falo para meus pacientes, até para mãe de adolescentes, meu filho tá assim, ele não consegue, tanto meninas quanto meninos. Eu falo, ó, ponha na natação, no RPG, daqui a 4 meses traga ele aqui. Se ele fizer direitinho 3 vezes na semana, você vai ver. Porque quando você nada, você já nada com a coluna em extensão, senão você se afoga. Uhum. Quando você nada em extensão, você fortalece todo o peitoral, toda a musculatura paravertebral posterior e você fortalece todas as articulações. Então, já por mecanismo de propriocepção, você já vai andar assim, você já vai sentar posturado. Você já viu algum atleta de natação que faz Corcundo. natação corcundo, É verdade, ou não tem. sem ombro ou sem peito? É Ele já verdade, não senta, tem. já anda, é natural. Gostei. É que nem quando a gente está aprendendo a dirigir, vai fazer meia embreagem, fica olhando Olhando pro vai. pé. Depois, hoje as crianças, nova geração não sabe o que é isso, né? O carro é tudo automático. tudo mais Mas a fácil. gente ficava olhando pro pedal para tirar a embreagem, acelerador. Não me fale disso, nunca eu tenho trauma. Tem trauma. É a mesma coisa com a postura. Ao a gente levantar, eu mesmo comecei, aí depois você já vai levantando natural da cama, o alongamento, isso isso automático. tudo é no automático. É que nem respirar, a gente para assim, ó, tenho que respirar. Não, a gente já vai respirando, É verdade. dormindo, comendo, fazendo tudo. Então, Então, o melhor mesmo seria na água, né? Natação. atividade na água, o pilates é muito Pra bom mulher, para pra mulher é paciente cruel, viu? idoso. Cabelo. É. Pô, Mas aí tem o pilates, que é não muito tem bom. como, Pilates, né? Eu tenho adolescentes, que eu falo minhas adolescentes de 60, 70 anos, que não faziam nada. Aí eu fiz, às vezes, um bloqueio para tirar dor na coluna, não tinha indicação de cirurgia. E aí eu falei, ó, faz o pilates e fica ali firmado direitinho. Aí fizeram a fisioterapia e depois pilates. 3, 4 vezes na semana. Aí tem uma paciente de 80 anos que ela vai, anda, alonga, agacha, melhor que a gente Melhor aqui. que eu. Melhor que a gente. É impressionante. Impressionante. Porque Eu sou o toda segredo limitada. da gente que é bípede, que é o ser humano que anda em pé, Uhum. aí eu falo para meus pacientes, o quadrúpede, né, o 4 patas, não tem problema de coluna. É que tá com 4 apoios. Porque ele ali. tem 4 apoios.
quem tem problema de coluna somos nós, os bípedes, né? Então, não tem segredo. Se você alonga a sua coluna, se você tem uma ergonomia, uma postura boa para trabalhar, e você tem uma rotina, a semana tem 7 dias. Se você mais que a metade, 4 vezes na semana, você está fazendo seu pilates, ou sua natação, ou sua academia, ou sua bicicleta, ou sua atividade rotineira, que está alongando sua musculatura, fortalecendo, você vai ter uma vida saudável aí, não só para a coluna, mas para toda essa parte aí clínica, né? Importante, Coração, evitar diabetes. Tem que cuidar. Leva a sério. E dor no pescoço, doutor, tá relacionado a problema de coluna? Muitas dores no pescoço pode estar associado a problema de coluna. Mas é isso, tudo é parte da anamnese, investigação. A dor do pescoço na região posterior, na anterior. Então, você examinando bem o paciente, descartando alguma infecção, algum problema de tireoide. Já peguei paciente que ele tinha um bócio, uma tireoide grande, que a coluna tinha um pouco de contratura muscular, que eu mandei para o endócrino. Quando eu fui avaliar, fez uma punção, viu que tinha um câncer, tirou a tireoide e resolveu o problema. Rapaz. Já peguei paciente que ele tinha um cisto braquial, estava com edema que irradiava para cá, tinha muita dor. Mandei para o cirurgião cabeça e pescoço, avaliou, operou, resolveu a dor dele. Que beleza. Então, tudo é um conjunto, né? Mas a parte músculo-ligamentar e articular da coluna cervical causa, assim, dor em cerca de 15 a 20%. É bem menos que a coluna lombar. Hoje está aumentando esse número devido ao que a gente comentou, celulares, tablets, que a pessoa fica muito com o pescoço fletido. Mas a coluna lombar é o maior porque ele é como se fosse um cone invertido. Todo o apoio da sustentação cabeça, dos braços, do tórax, da parte do tronco aqui, toda ela vai sobrecarregar e parar o fulcro na coluna lombar. Não, é horrível, doutor. Então, eu tenho, e assim, Eu tenho. quando é aqui, aí você vai, tira uns nódulozinhos, não sei o quê. Mas uma vez eu fui fazer um agachamento. Aí fiz um negócio errado. Rapaz, quando eu desci, doutor, quem disse que eu subi? não subi E a mão. aí deu um negócio. Olha, eu não conseguia nem dormir, doutor. Era de um lado pro outro. Né? É uma dor. É A da horrível. lombar é a pior de todas. É bem comum, é o que a gente falou anteriormente. Rapaz, Ainda me é acompanhando. uma dor. Quando trava, às vezes o paciente isso. não consegue levantar, É tem isso. que ir na emergência tomar isso, medicação, é isso. porque é impressionante. Gente, é uma dor que Eu só já vi Jesus Gabi na assim, uma causa. situação dessa. assim. Algumas vezes. Só injeção, doutor. Só melhora com injeção. Só, às vezes tem que tomar venoso, medicação É isso. venosa E na assim emergência. você vai implorando a injeção, porque a dor não passa. E tava boa, né? Não tava ótima. Foi um agachamento errado. Imagina um agachamento que eu sempre faço. Fiz errado, o negócio desceu, não subiu. É o que Eu já travei com espirro. Sabia? E eu liguei pro meu chefe, eu falei, eu travei, eu não vou chegar aí, eu espirrei e travei. O Eu pessoal tô pensa que é tonta, brincadeira, né? Uma Até vez eu hoje, fui pegar a bolsa no carro. até Isso, hoje tem rota- no meu trabalho por conta Então, na disso. verdade, a coluna ela vai mostrando alguns sinais, né? Às vezes a pessoa não está fazendo a atividade correta, o sedentarismo, e vira e mexe tem uma dorzinha. Às vezes ela vai fazer Ela vai pequenos dando, movimentos com esse rotacional, um espirro que você força, aumenta a pressão intratecal, esse agachamento, que aí ela chegou no limite que ela trava, Foi. que é, na verdade, isso é bom, né? Que é um mecanismo de defesa, né? Que nem a febre. A febre é bom para a gente ter a febre, que é um mecanismo de defesa. É um processo inflamatório que está cicatrizando alguma Tá coisa. mostrando alerta. Né? A gente toma remédio para baixar a febre, que às vezes para tirar a moleza, os sintomas. Mas são mecanismos de defesas que a gente está combatendo alguma coisa. E a contratura, esse travamento, é um mecanismo de defesa. Mas é horrível. Para a gente não ter uma lesão pior, tudo isso. E qual é o sinal de alerta para um paciente assim que está passando por problema quando falou? Tenho que procurar um médico. Isso. Onde é que... Isso é uma excelente pergunta. Então, as dores na coluna do dia a dia, às vezes normais, que foi esporádico um ou outro, você tomou um analgésico, melhorou 1, 2 dias e nunca mais teve, é tocar a vida, fazer a atividade física, tudo isso. A prevenção, né? Que é a atividade física, como a gente conversou. Agora, o alerta é aquela dor recorrente,
não melhora mais de um mês. Paciente que além da dor, tanto no pescoço, a cervical, dorsal, lombar, que a coluna é desde aqui de cima até a lombar, sacro e o cóccix, né? Então, aquela dor persistente, sinal de presença de alteração motora, que eu digo assim, os braços, porque da cervical saem os nervos que inervam os dois braços, um para cada lado. Então, ele está começando a ter uma dor cervical que está irradiando para o braço, formigando, que ele não tinha. Ou alguma alteração de força para os braços, para a mão, movimentos finos, tanto para a coluna lombar, aquela dor que irradia para o bumbum, vai até para a coxa, para a perna, e ele tem, porque já é sinal de irritação da raiz radicular. Então, isso é um sinal de alerta. Alteração até para urinar. Você pensa assim, é do urologista, tudo. A medula, ela é responsável quando você tem uma compressão ali das raízes sacrais, da inervação que a gente fala de S2, que é do esfíncter, tanto para urinar, para evacuar. Então, a pessoa que perdeu a urina. Claro que diferente daquela mulher idosa, que tem aquela bexiga arriada, mas paciente jovem, que tem uma compressão grande, teve uma alteração de urina, ou para evacuar, que nunca teve, começou a evoluir ter. Alteração de marcha, o paciente fala, doutor, eu estou andando parecendo que eu estou bêbado, não é tontura, tipo labirintite. Então, esses são sinais... Acho que a pessoa acaba protegendo o lado que está afetado. Eu, no meu caso, vou fazer são alterações já da medula, que causam alterações do neurônio motor superior, que a gente fala, que aí causa alteração de marcha, perda às vezes de sensibilidade, alteração motora, reflexo, né, que a gente usa aquele martelinho para testar os reflexos. Então, isso são sinais de alerta, né, que tem que procurar o mais rápido possível, mas na maioria das vezes é aquela dor persistente que nunca tratou, e aí é importante passar com um especialista, cirurgião de coluna, para poder estar avaliando e ver qual é o tratamento mais correto. Ele começar a direcionar e até investigar para evitar algum problema futuro. E aí que nesse caso, assim, quando for um problema bem mais grave, você vai falar assim, não, esse caso aí realmente só cirúrgico. Isso, que às vezes já chega, por eu ser cirurgião de coluna, às vezes próprios ortopedistas já acompanharam com algum ortopedista, ou já foi na clínica da dor, e já fez fisioterapia, já tratou, nada de melhorar, e já vem, às vezes, doutor, eu vim, porque fulano de tal falou que era cirúrgico. Claro que a gente examina, avalia, algumas vezes fala, realmente não é cirúrgico, mas muitas vezes a gente fala, não é cirúrgico, vamos tratar fazendo antes um bloqueio mais conservador e vamos seguindo. Se não melhorar, a gente opta por cirurgia. Tem crianças também, que é muito importante, pais, professores, né, os próprios colegas, principalmente os pais, os professores, principalmente meninas, mas meninos também, né, uma proporção menor, naquela fase de puberdade ali, a partir dos 12 anos, sempre tá olhando o alinhamento da coluna, porque é naquele estirão de crescimento que começa a apresentar aquelas deformidades. O ombro mais alto que o outro. Que o ombro, aquela simetria dos ombros, um ângulo entre o braço e o tórax, se comparar de um lado e outro, é diferente. A pelve um pouco assimétrica. Então, isso já é sinal de desvio na coluna. Quanto antes é bom levar num ortopedista, num cirurgião de coluna, porque às vezes você usando um colete, tem uma faixa etária de grau, né? Até 20 graus ali, a partir de 20 a 40 graus, você usando um colete, você tenta segurar essa progressão e não precisa operar. Quando já chega, caso mais grave, 45, 50 graus, já é cirúrgico. Então, protelar isso aí, às vezes o paciente mora no interior, não tem esse acesso à saúde. Quando chega, ou alguém viu lá, não tem um ortopedista, às vezes é um médico generalista, não se atentou, não viu, e faz natação, faz só atividade, e aí não pediu por uma avaliação do especialista de coluna, e quando chega já num grau cirúrgico, mais avançado que você poderia, às vezes,
tratar com colete. É isso, doutor. A partir de que idade pode colocar o colete? O colete Vai ser, tem para mais. deformidade são vários critérios. Tá. Depende da condição. A criança, resumindo rápido, Hum. tem que estar em fase de crescimento, senão não adianta aqui em fase adulta usar colete, que já é uma deformidade já Já rígida. tá lascada. a Não, é pessoa. porque eu conheço um caso que queriam botar colete na criança, mas falou assim, não, tá muito pequena ainda, tem que ser maior. Não. Entendeu? A Tá partir- em fase de crescimento, pode ter algum problema. Não. Se for uma patologia da coluna, a partir dos 3 anos, você Então, já não pode, a criança já tolera usar o colete. Antes não tinha, né? Mas Graças não a atrapalha Deus, o crescimento, não, Não. doutor? o colete, ele Não sei, dúvida, amor. é usado justamente para conter alguns crescimentos anormais. Na coluna, é para você tirar aquele desvio, para você manter a coluna crescendo reta. Vai segurar. Porque né? o colete, no caso, na minha especialidade, Aham. é para coluna. Mas você vai crescer, as pernas crescem, os Sim, braços, sim, sim. o pescoço, a própria coluna vai crescer, não impede o crescimento, mas ela vai tentar o colete conter, Estabilizar, estabilizar aquela. Porque se você deixar sem Aquela deformidade. uma contenção nenhuma, ela vai começar a rodar, que a deformidade de escoliose é rotacional, um desvio lateral acima de 10 graus. Então ela vai rodar e vai deformar sem nenhuma contenção cada vez mais. Como se fosse Então, um aparelho, né? O pra colete poder- pronto, perfeito. É como se fosse uma parede de dentro. Para você manter essa contenção e às vezes vai corrigindo. E é importante usar na fase ideal, que é naquela fase de crescimento, e tem que ter uns dentro de um grau. Na caso da coluna, de escoliose, Sim. entre 20 a 40 graus. É usado também para aquelas doenças de criança, tem cifose juvenil ou cifose de Schwerman, que ele tem aquela cifose, que é aquela coluna Tortinha. corcunda, Sim, digamos que é o corcunda. sim. Então você também usa o colete, tem uns graus que é entre 50 e 70 graus daquela curva, para poder alinhar e tentar que ele cresça com aquela coluna reta. Mas tem vários tipos de colete, né, doutor? Tem vários tipos. Graças a Deus, hoje já a gente consegue, com as tecnologias, fazer o colete moldado para a pessoa. ótimo. Que antes era anestesiava a criança, botava numa mesa, chamava mesa de Risser, e gesso. Mas já imaginou aquele incômodo? Aí abria uma fenda para ele fazer a parte genitália dele, abria, ia um E o pouco quanto aqui isso na ia afetar barriga. a É. psicológica da criança. Né? Antigamente usava aquele colete até aqui, Aquele. que é colete de Não usa mais Milwaukee. isso, né? Hoje, Aqui era metal, né? É. Negócio A gente assim. vê nos filmes. hoje não se usa mais. É Digamos isso. 99% não usa mais. Que é os coletes já pré-moldados, como se fosse 3D, 4D, que molda em você para você pegar bem certinho a sua deformidade. Cada corpo ali, a posição que a vértebra está mais para cá, ele já modela, a gente põe e prescreve direitinho e aí faz um modelamento para o seu corpo. Maravilha. E sobre a cirurgia endoscópica que a gente estava falando, né? Que tem excelentes resultados e minimamente invasiva, né? Para quem que é indicado? Pronto. A cirurgia endoscópica de coluna é uma cirurgia minimamente invasiva, assim como a gente faz a cirurgia de menisco, ligamento por vídeo, Sim. vesícula por vídeo. Antes você tinha que abrir a barriga e tirar a vesícula. Uma cirurgia muito mais mórbida. Sim. Então ela não muda a indicação por ela ser minimamente invasiva ou por vídeo. Não se deve, é o que eu falo para os meus alunos e pacientes, não se deve indicar a cirurgia só porque ela é minimamente invasiva. A indicação não muda. A mesma indicação que é para a cirurgia aberta é a mesma indicação que a cirurgia de vídeo. Certo. Não muda a indicação. Só que a cirurgia por vídeo endoscópica é uma cirurgia minimamente invasiva. Se você pode fazer a mesma cirurgia com um potencial de sangramento muito menor, com incisão que é menos de 1 centímetro, por vídeo, numa tela que você vê 20 vezes mais do que a olho nu, Sim. né? Muito mais que um microscópio. Você vê todas as estruturas em Full HD. O paciente não precisa, muitas vezes, não vai para UTI.
né? Não precisa reserva de bolsa de sangue. E o mais importante, não tenha lesão muscular. E como eu bato aqui na tecla, o mais importante da coluna é o arcabouço muscular e ligamentar. Então, quando você corta qualquer cirurgia aberta, você corta o músculo, você denerva o músculo. Você perde o potencial daquela musculatura. Então, fica hipotrofiado, fica fraco. E aí, sobrecarrega. Tem que fazer um tratamento Então, ainda, né? o benefício dessa cirurgia é o mesmo benefício que você operar uma vesícula por vídeo. Sim. Você fazer cirurgias intratumorais pelo nariz de crânio, você não precisa abrir. A recuperação O objetivo é o mesmo, Sim, só que a recuperação é 1000 vezes Mais melhor. tranquilo. Paciente, cirurgia por vídeo, quando tem a indicação cirúrgica, né, de hérnia ou estenose, ou própria infecção, ou uma biópsia. Então, assim, o leque é muito grande. Você evita muito você hoje em dia abrir. Você pode fazer uma biópsia por vídeo, que antes você tinha que, às vezes, abrir. Então, Você pode lavar uma infecção do disco, você biopsiar, pinçar o disco e lavar, porque a própria cânula ela tem irrigação de soro. Vai lavar com 1 litro, 2 litros, 10 litros de soro. Você pode tratar a estenose do canal, que antes você tinha que abrir, fazer a cirurgia aberta. Ó. E é mais usado para hérnia de disco. Você trata a hérnia de disco, o paciente retirou aquele fragmento, no mesmo dia 4 horas depois, você já põe ele para andar. Eu queria que fosse assim Já comigo, põe. doutor. Já, se tiver indicação, né? Meu Deus, socorro! Mas você não tem que eu te conheço. Então, você consegue reabilitar muito mais rápido esse paciente e ele voltar para as atividades laborais, de trabalho, as atividades físicas, muito mais rápido. Entendeu? Do que a cirurgia aberta. Frisando que a cirurgia de vídeo, endoscopia, não quer dizer que você tem uma indicação maior por ser minimamente. Não. A indicação é a mesma, só que a tecnologia é minimamente invasiva. Isso vai beneficiar 100% o paciente. Entendi. Vocês falaram aí sobre a cirurgia endoscópica, sobre o colete também, a mudança, né? Que melhorou. E quais são assim, os avanços mais empolgantes na tecnologia, ou para o cuidado, né, do tratamento de coluna, seja ele cirúrgico ou não, que você tem visto? Pronto. Falando dos não cirúrgicos, como falou, eu acho um grande avanço nas técnicas fisioterápicas e principalmente nesse estudo da especialização dos profissionais da área de fisioterapia, buscando também conhecimento. Os próprios, na escoliose, os próprios melhoras desses coletes. Hoje os coletes não é nem 3D, é 4D. Ele já modela... Parece uns top, né? Uns topzinhos assim, né? Os tops, ele é mais que usam para postura, mas hoje em dia foi excelente você comentar isso. Os tops, aquelas cintas que põem para postura, Isso. Não é isso. colar cervical, ali a gente não usa mais. Só em caso agudo, usa ali 3, 5 dias para tirar a dor, porque esses tops, essas cintas posturais, ele acaba deixando a musculatura dependente e fraca. Você se acostuma. E a gente quer o inverso. Né? Os coletes que eu falo é colete de correção, enquanto a criança ali precisa. Tem uma indicação para, um exemplo, um idoso que teve uma fratura, que não é cirúrgico, você põe um colete mais modelado, mais confortável. A criança com escoliose, as fisioterapias, como eu falei, hoje tem profissionais excelentes, pilates, RPG, osteopatas, tudo isso ajuda essa melhora, o tratamento. Dos cirúrgicos, eu acho assim, eu sou um fã pelas técnicas minimamente invasivas. Né? Eu acho que quanto menos agressão você levar ao seu paciente, Com certeza. é melhor. Você tira pela cardiologia, onde você põe os estentes cardíacos, opera tudo sem ter, a maioria sem ter que abrir, né? que é uma cirurgia muito agressiva. A coluna vai muito para esse caminho. Tirando as escolioses, que a gente tem que fazer uma correção ampla, mas na escoliose do idoso, que é diferente da escoliose da criança, do adolescente, você já tem abordagens que a gente faz anterior, com uma cirurgia de incisão pequena, que você abre pela barriga, dá um suporte anterior, depois vira o paciente, ou suporte anterior, tanto lateral, que você consegue corrigir aquela vértebra que estava deslocada, e depois por trás você corrige
com parafusos percutâneos. Eita. Em vez de fazer, como antes, fazia tudo aberto posterior. Então, algumas cirurgias você já consegue, com o avanço da tecnologia, você minimizar esse dano muscular, esse dano aí hemodinâmico, clínico para o paciente. Eu acho que esse é o principal avanço, né? E a conscientização também dos pacientes, né? Com certeza. Porque vai, É isso continue. aí. Não, eu ia perguntar uma coisa aqui, de curiosidade. Doutor, há algum mito sobre problema na coluna que você gostaria de desmistificar? Boa, Dani. Perfeito. Essa foi Adorei. boa. É. Todo mundo se acha. Eu tenho hérnia de disco, não posso fazer atividade física. Isso é mito. Você não pode Tá vendo? fazer na crise, mas depois saiu da crise, a gente tratou, tem que fazer Tem que atividade fazer. física e é importantíssimo, até para evitar e ajudar o organismo, porque como eu falei anteriormente, a hérnia de disco, 80% melhora com tratamento não cirúrgico, que é fisioterapia, medicação e atividade física. Então, saiu da crise, saiu daquela fase da fisioterapia, é atividade física, que ajuda até o organismo a reabsorver. Porque qual é a definição de hérnia? É qualquer coisa que está fora do seu local de origem. Você pega a hérnia umbilical, é um umbigo que está para fora. Uhum. Você pega a hérnia inguinal, hérnia abdominal, quando o Meu abdômen, filho teve as a duas. musculatura, ela abre e aí o peritônio sai um pouquinho para fora. E hérnia de disco é quando o disco, o núcleo dele, ele extravasa através do ânulo e ele vem, na maioria das vezes, para trás. E essa parte posterior é onde está a raiz nervosa, o canal, se for cervical, torácica, a medula, se for lombar, as raízes que descem para a perna. E aí acaba com a vida do E aí, Meu você Deus. fazendo atividade de fisioterapia, o próprio organismo, sabiamente, ele vai reabsorvendo aquele fragmento que está para fora, que não tem utilidade para a gente. Então, ele vai reabsorvendo. Nesses 80%, graças Sim, a Deus, graças ele a Deus. não precisa operar. Outro mito é, doutor, eu tenho escoliose, eu vou operar de escoliose, eu vi que não pode engravidar, Ah, tem por isso. causa daquela coluna torta. Meu Deus. Tem, já me perguntam Tá direto. vendo? Então, não tem nada a Nada ver, tá? Pode, porque a coluna, tanto depois que opera, ela é corrigida, e mesmo que não operar, ela só vai ter mais dor por causa da pelve, da rotação da inclinação pélvica. Outro mito que fala, doutor, vou operar, vou ficar preso no aeroporto, na rodoviária, ou no BIP, Que vai apitar, né? que vai No apitar, banco também, né? em banco, perfeito. Antigamente tinha Vão um pensar negócio que eu vou de estar metal, né? armado. Agora. Exatamente. Hoje a maioria dos materiais, ele é material da coluna que a gente usa, é titânio. É um material que é de polipropileno, que é um material de plástico, mas a maioria dos parafusos ácidos que a gente usa é titânio, então ele não apita. E o que apita são materiais antigos, são Eu aquelas fiz no placas. joelho e nada apita. Não, eu também. Eu cirurgia no joelho nunca apitou. São aqueles materiais de ferro, que aí realmente Entendi. apita. Eu acho que esses são os mitos. Você Sim. tem algum mito que vocês saibam? Alguém tem algum mito? Ela perguntou de mito, agora eu vou ao contrário. E equívoco no tratamento, porque todo mundo também se acha um pouco médico, né? Sim. Ave Maria. Hoje o que tem Dr. Google. Doutor É. Google, E especialista. equívoco, você fala assim, não faça isso. Um dos equívocos é esse, que o pessoal, por conta própria, compra aquelas cintas elásticas Fiz para isso. usar. Eu fiz isso. Tá vendo? Tá vendo? Usa o colar cervical muito tempo, que é um equívoco. Você acaba perdendo massa muscular e deixando aquela musculatura inativa, né? O paciente tem uma certa patologia e aí ele está fazendo, por exemplo, um jiu-jitsu, né? Ele está fazendo aquela hiperflexão da coluna e piorando ali a compressão neural, se ele tiver alguma indicação ali prévia para cirurgia, ou então piorar a condição dele, né? Então, são algumas atividades ou algumas posturas que ele vai tomando ao longo da vida que vai piorando. Ele acha que está correto e vai piorando. Doutor, vem cá. Lá em casa, somos 3 mocinhas, né? Meu pai e minha mãe já têm 2 netos.
E a galera toda sofre de dor de coluna. Mas é mundial. É isso, é isso. Problema de coluna é hereditário? Excelente pergunta. Excelente. Grande fator genético e hereditário. Tanto que a hérnia de disco tem fator genético e hereditário também. Ixi, Eu acho que Deus eu é herdei a mais. coluna de minha Um mãe. dos fatores, né, de hérnia de disco é tabagismo, sedentarismo. Um desses que falam é fator genético e hereditário. A escoliose também tem esses fatores. Quem tem propensão a ter uma degeneração acelerada, se a mãe ou o pai tem. Eu pego muito paciente, não sei se vocês já viram, que tem aquela giba aqui, É feio, né? como se fosse, né? Popularmente o pessoal chama de cupim. É, né? meu avô. Meu avô tinha. Meu avô Meu tinha. Deus. Meu avô tinha um Isso, calor. na verdade, não é nenhum problema. É a transição da lordose cervical Ixi. com a cifose torácica. E aí forma É, mas aquela o dele era uma transição, bolinha grande É, assim. forma Era um cupim acúmulo, mesmo. um acúmulo de gordura. Parecia que um é o silicone assim, ó. Era que é o um cupim. Fundo, Que é o cupim. Que é isso, gente? Então, isso é muito fator. Eu adorava apertar. Isso é muito fator hereditário. Então, realmente, da coluna tem muita predisposição a algumas patologias, algumas doenças Que terem loucura. esse fator aí genético hereditário. Entendi. Ô, doutor, prometo que vai ser minha última pergunta. Não, que é isso. Estão abusando, né? Eu falei. Vai ser uma Pronto. consulta. Estou aqui até aprendendo com vocês, viu? Ô, doutor, agora falando sério, tem alguma a posição assim ideal pra gente dormir? E qual é o tipo de colchão assim? Pra gente. O travesseiro. O favor, travesseiro. quero Fala saber. do travesseiro. Pronto. doutor. Da NASA. Não, e a posição Já ideal. vamos falar do Eu já vou- travesseiro, Sabe por quê? Eu vou lhe é o dizer. danado Ó, famoso. doutor, eu vou lhe dizer, eu mesma não consigo dormir com o travesseiro muito baixo, me dá agonia. Já meu marido não, é travesseiro chiclete. Tem que Joel ser aquele, também, aquele é. bem murchinho. Fernanda dorme igual um defunto. Ela dorme É, assim, ó. eu durmo assim. Ela é assustadora, ela dorme assim, pra cima. É verdade. Morro de medo. É Então, verdade. essa é uma pergunta que eu falo. A melhor posição é a que você se confortável. adapta melhor, sente confortável e que no outro dia você acorda sem dor. Claro que o travesseiro ele não pode ser nem muito alto, porque lembra a biomecânica da coluna. Se você deita, né, barriga para cima, e você tem um travesseiro muito alto, você vai ficar dormindo assim, ó, fletindo Já toda vai. essa parte, essas 6 horas que você está dormindo. E se estiver muito baixo, às vezes, você vai ficar muito. Mas o baixo não é tão problema, porque já tem um colchão ali e você tem o apoio também Sim. de um travesseiro. Sim. Então ele vai ficar quase nivelado. O problema são travesseiros muito altos, que aí você sempre fica forçando ou o pescoço ou a região do tronco. O colchão, ele sempre você tem que trocar ali a validade é no máximo ali em 5 anos. E de 6 em 6 meses você ir Virar. girando ele. Porque Eu não sabia dessa do girando. Ave Maria. Não sabia. É mesmo. mas muita gente não sabe É. também. Que aí você vai girando porque você tá ali sempre naquela posição. Por isso que fica aquele. Ô, doutor, É. eu já tá minha forma. Só a forma é pra tirar ela. Que é a forma que é o problema. Porque aí sua coluna Que aí você vai- faz aquela deformidade. É. Você Agora tem que você- estar Você alinhada. falou do travesseiro. Meu pai e minha mãe Isso. dorme com 50 nas costas. Cada um com 5. Meu pai faz uma poltrona. Gente, é uma montanha Quase sentado. praticamente. É, uma ele fica igual um montanha, rei. cinco cada vez. Geralmente, Mas eu também quem dorme cada assim um. é quem tem refluxo. Cinco cada um. Gente, Nenhum dos dois. E o espacinho de meu pai, com certeza, tem um buraco assim, ó. No colchão, não é? Então, vê se já tem mais de 5 anos o colchão dele e Não, se ele não gira. tem, tá Até que novo. eles, Não, até eles que eles trocaram. trocaram, mas É. é porque eu acho que ele é um pouco pesadinho, aí rapidamente já Mas afundou. ele gosta. Agora eu não. Gente. Eu só sou de lado. E eu mudo a noite inteira. Agora aí, foi um Fico mito de aí que você lado. falou assim, a posição é o melhor pra você, porque tem muita É. gente que acha assim, a posição é de lado. Quer dizer, não é. Não. Aí foi O de lado é pra levantar. É Não, de lado tem pra gente que levantar. fala Mas que tem pra gente, dormir é bom de Você lado. vê a posição que fique Tem mais isso e não é. confortável. Eu não tenho. Tem gente que dorme Até pra baixo, doutor, que todo É. mundo fala que é ruim dormir pra baixo. Isso é para baixo. Aí, ó. Você pode dormir de bruço, de lado, porque na verdade você vai dormir. Mas enquanto você estiver dormindo, o próprio seu organismo Vai mexer. vai mexendo. Entendi. Ninguém meu. dorme 100% numa posição. Fernanda. É, Fernanda. Defunto aqui. Bota uma câmera pra ver BBB. Ela fica ao contrário da filha dela. Maria é. Fernanda que faz uma loucura. Eu fico Mas com pena, Fernanda é mas, assim. mas mexe pouquinho assim. Vocês estão exagerando, mexe. É fogo, é. viu? Vai lá Ô, acordar com cãibra. Mas eu fico de um lado, cansou, vou pro outro lado. Eu fico a noite inteira assim. É horrível, mas é o que tem pra mim.
Vem cá, dá um conselho aí para quem está passando por um problema de coluna que já está afetando ali, não é? Porque afeta o seu psicológico. Sim. Você perde a graça, não é, do seu dia quando você está naquela crise ou está iniciando também um problema. Mas eu vou mais no foco para essas pessoas que já estão ali, ó, perdendo a esperança, Perfeito. porque que é que faz? é ruim. Dá um conselho aí para Isso essa. aí tem até um estudo, É. isso é importantíssimo. Fizeram um estudo, quem tem dor muito tempo, ele evolui para depressão. Tá vendo? E quem tem depressão já há muito tempo, ele tem dor em tudo que é canto. É verdade. Então, assim, é muito difícil, por isso que o ouvir o paciente, o examinar é muito importante. Que você já pega aquele paciente, às vezes jovem, e tudo hoje em dia diz que o paciente tem fibromialgia, né? Virou aquela doença do cérebro. O paciente tem dor, fibromialgia? é aquela doença que você tem, que não tem um Pra pessoa exame saber. específico para dizer, Ah, é mais um exame clínico, são critérios. Quem trata até mais é o reumatologista, mas são aquelas doenças poliarticulares É isso, dorzinhas nas nas articulações. Doutor, teve uma articulações. vez que disseram que eu tava com isso, eu tava sentindo dores nos Ainda tem dedinhos, nos dedinhos. Eu falei assim, meu Deus, eu tô com doença de velho. É, mas aí o paciente tem dor no punho, dor nos ombros, dor na articulação do joelho. Mas não é só pra idoso não, né, doutor? Não. Mas na maioria das vezes não é. Por isso que é importante essa investigação, tratar o paciente, para a gente já não dar medicação que não seja Isso é necessário para ele. é. Então, voltando àquele assunto conselho. da depressão, sim, o que sim. leva a dor há muito tempo leva à depressão. Sim. Então, é você tentar investigar, né? Não, Ontem eu é que- estava dando aula para os residentes, eu falo assim, a gente é médico, né? Apesar que dizem que ortopedista não é médico, né? Muita gente brinca. Olha só. Então, Maldade. que a gente só mexe com osso, É. né? Mas a gente fala, a gente é médico, então a gente sabe, fazendo uma boa anamnese do nosso paciente e tentando filtrar e diagnosticar, que muitas vezes a dor não é da coluna, né? A dor é por algum outro motivo, Sim. né? Ou por ele ter, às vezes, um tumor, por ele ter alguma outra lesão associada, um cálculo renal, causa ali, já passou em vários médicos, tomando um monte de medicação, aí você examina a coluna, não tem nada, você faz uma percussão ali, tem dor ali na região do rim, você vai pedir uma ressonância, uma tomografia, tem cálculo, aí você já encaminha para o urologista. Então você tem que. E a dor é Investigar. puramente lombar. Então é investigar, examinar esse paciente e tentar tratar a dor. Né? A gente fala que o médico foi feito para tentar aliviar a dor do Aliviar a paciente, dor, curar, né? Se não conseguir curar, aliviar Aliviar a dor, e se não conseguir Deixar seu aliviar, a paciente gente mais tentar feliz, né, doutor? amenizar favor. isso. Perfeito. A gente se torna também um psicólogo. É. Então, eu já peguei paciente que jovem, paciente é nutricionista, educador físico, não é casado, já estava interferindo a relação dele em casamento com a esposa, pela dor, já tinha rodado em um monte de médico. Eu fui, acompanhei, tratei, realmente tinha que operar. Tratei hoje, cara, Tá ótimo. sabe? Ótimo. As dores que ele tinha toda Tudo sumiu. Aí, ó. Ó, que beleza. Porque era uma dor realmente inicial aqui que já estava levando ele Refletindo para uma em dor tudo. psicosomática, uma depressão. Parece Então, que vai espalhando, né, isso. doutor? Porque ninguém aguenta ficar com dor crônica. É complicado. A gente, uma dor aguda no dente ou numa articulação, você já, Já em enlouquece. qualquer parte, você já imagine aquela dor Ave que Maria. você fala assim, eu acostumei com a dor. Não dá pra acostumar. não. Então, quando o paciente já doutor, eu já acostumei, que aquele paciente está bem sofrido mesmo. Então, Então a dica é Certo. vai investigar, investigar, procure seu não médico. desista de ser feliz. Trabalho, isso. Eu acho que o trabalho psicológico, um psicólogo, psiquiatra, neurologista, clínico, eu passo muito. Porque, o paciente acha que o médico foi no ortopedista, acha que eu tô doido, mandou pro psiquiatra. Não, eu converso, eu explico, ó, essa tratamento em dor, conjunto, existe né? dor psicossomática, existe dor nociceptiva, que é aquela dor que quando você encosta, tá quente, você tira. Existe a dor neurológica, que é aquela dor que a gente trata da raiz nervosa quando tem uma hérnia, e tem a dor psicossomática, que são alterações que ele tem que tratar com o neurologista clínico, com o psiquiatra, que tudo em conjunto, por isso que a medicina é multidisciplinar. Isso. Não só Uma coisa medicina, tá ligada. né?
com o psicólogo, com várias Uhum. especialidades, Claro. né? Com o fisioterapeuta. Então, tudo englobado em conjunto é o melhor tratamento para o paciente. Você vê realmente o que é que ele precisa e você tentar fazer o melhor por ele. Excelente. Doutor, tem mais algum tema aqui que você deseja abordar? Rapaz, vocês Acho que a gente distraiu. distraiu. Acho que a gente Vocês distraiu bastante. espremeram aí Primeiro, né? O doutor vai sair até mais magro. uma limonada de um limão. Eu falei que seria uma consulta também das Fizemos três. uma né? lipoaspiração, doutor. Todas perguntas muito pertinentes, viu? Realmente foi tudo que a gente vê no consultório, Que bom. né? Vocês abordaram tudo bem relevante aí. Eu acho a conscientização, né, do paciente. Hoje em dia você tem todo o meio aí de informação rápido em sua mão, então vai tratar com o médico, busque quem é seu profissional. Eu falo até, não vai operar comigo, mas busque outros profissionais que sejam, né, especializados. Isso. Infelizmente, temos charlatão em qualquer área, né? exato, E com na certeza. medicina não ia ser Vai diferente. ser diferente. Com certeza. E com esse meio aí do Instagram, É Tá- perigoso. tá é demais. perigoso, Tá Tá demais. mesmo. acho que é uma ferramenta importantíssima, mas que a gente tem que usar Tem para que o ter bem, né? cuidado. Com certeza. Como elas ensinam aí, usa aí. Isso Trazendo aí. conteúdos importantes. É isso aí. doutor. Doutor, então eu queria agradecer a sua participação aqui. Acho que foi aqui proveitoso para todos. Demais, demais. Demais, Tenho demais. certeza disso. Tiramos Já- todas as dúvidas. E Exatamente. adoramos, esclarecemos tudo aqui. Todas Não as é? dúvidas, com certeza. Foi importantíssimo um tema que está aí para todo mundo e todo mundo quer saber, né? Sobre coluna, todo mundo tem dor, Ave Maria, é um horror. E para saber que precisa tratar, prevenir, agradecer a sua presença. Todas as suas dicas aqui foram ótimas. E é isso, pessoal. Estamos aqui. Depois teremos novos episódios e será sempre assim, dessa forma leve, né? E com muito conteúdo. Obrigada, doutor Rogério. Muito obrigado aí, Dani, Nanda, Gabi, aí pelo convite, o Elas Ensina. É muito importante essas orientações, né? O dia a dia que a gente passa. E uma mensagem final aí que eu Isso. deixo assim sempre é que nós médicos somos aquele estudante eterno, né? E quando aquele estudante morre dentro da gente, morre o médico que tem na gente. Então sempre busquem estudar, procurar, né? Sempre elevar, porque o que eu busco para mim é que amanhã eu me torne um profissional melhor do que hoje. E aí isso aí a gente vai o rumo do sucesso, né? É isso Com aí. certeza. Eu que agradeço aí mais uma vez aí. Contem comigo aí. Obrigada, doutor. Obrigada, Com doutor. certeza eu conto. Até a próxima Até a e um próxima. beijo. Até. Beijo. Beijo.